Pílulas de ENAD. Doenças provocadas pela hipertensão. Quantitativamente, a hipertensão é o mais importante fator de risco modificável para doença cardiovascular, sendo mais comum que tabagismo, dislipidemia ou diabetes. A hipertensão frequentemente coexiste com esses outros fatores de risco, bem como com sobrepeso, uma dieta pouco saudável e inatividade física, o que aumenta ainda mais o risco de complicações. Neste artigo vamos mostrar as 10 principais doenças e complicações provocadas pela hipertensão arterial. Lesão das artérias. Nossas artérias costumam ser resistentes, elásticas e lisas, de forma a permitir a livre circulação do sangue no seu interior. Essas características se perdem no paciente hipertenso, pois elevada pressão nas paredes das artérias danifica o seu interior, reduzindo a elasticidade, resistência e capacidade de regeneração, além de facilitar a formação de placas de gordura na sua parede. A aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias, é o mecanismo inicial de quase todas as complicações da hipertensão arterial. Aneurismas. O enfraquecimento da parede arterial favorece o surgimento de aneurismas, que são dilatações localizadas ao longo do trajeto da artéria. Os aneurismas provocados pela hipertensão são mais comuns na artéria aorta. O seu rompimento é uma emergência médica que pode levar o paciente ao óbito em poucos minutos. Angina de peito. O acúmulo de placas de colesterol ocorre com grande frequência nas artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição do músculo cardíaco, conhecido como miocárdio. A obstrução das coronárias pela aterosclerose reduz a quantidade de sangue que chega ao miocárdio, o que se manifesta como angina, que é a dor no peito que surge quando o paciente faz algum esforço ou se estressa. Infarto agudo do miocárdio. Se a obstrução de uma ou mais artérias coronárias for maior que 90%, a quantidade de sangue que chega ao miocárdio torna-se tão pequena que o músculo cardíaco sofre necrose, um evento chamado infarto do miocárdio. Insuficiência cardíaca. A hipertensão arterial aumenta o esforço do coração, pois o mesmo precisa bombear o sangue contra uma pressão maior. Ao longo dos anos, esse esforço excessivo vai provocando dilatação progressiva do coração, que torna-se mais fraco e incapaz de bombear o sangue adequadamente. AVC, derrame cerebral. A hipertensão aumenta o risco de acidente vascular cerebral, AVC, isquêmico e hemorrágico. O primeiro ocorre pela deposição de placas de colesterol nas artérias cerebrais, o segundo por tornar os vasos mais frágeis e propícios ao rompimento. Insuficiência renal crônica. Anos e anos de hipertensão arterial não controlada adequadamente podem provocar lesões nos vasos renais e nos glomérulos, estruturas responsáveis pela filtração do sangue. A insuficiência renal crônica pode ser provocada pela hipertensão ou pode ser agravada por ela. Lesão da retina. Com o passar do tempo, a hipertensão arterial pode causar lesão nos vasos que levam sangue para a retina, camada de tecido sensível à luz localizada na parte de trás do globo ocular. A retinopatia hipertensiva causa perda da acuidade visual e, em casos mais avançados, pode provocar cegueira. Demência. A hipertensão pode causar lesão em múltiplos pequenos vasos cerebrais, provocando pequenos e assintomáticos AVC. Com o tempo, o acúmulo de lesões nos neuronídeos pode provocar uma forma de demência, chamada de andemência vascular. Impotência sexual. A hipertensão arterial pode afetar o fluxo de sangue em qualquer parte do corpo. Sem sangue suficiente para o pênis, o paciente pode ter dificuldade de iniciar ou manter a ereção. Além da lesão direta pela hipertensão, os medicamentos antihipertensivos também podem ter a impotência sexual como efeito adverso. Autor do texto: Dr. Pedro Pinheiro, médico especialista em medicina interna e nefrologia. Produção e edição de vídeo, por Péricles Furlani e Inteligência Artificial.